e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. Amém, irmãos? Aleluia. Você tem aprendido nesses dias que tudo que fala a respeito das 7 dias da criações são simbolismo e analogias para aquilo que nós vivamos hoje na nossa vida cristã. Então você lembra que o primeiro dia foi a separação entre treva e luz, amém? Que aponta para o novo nascimento. Depois há águas de cima sobre águas de baixo, e aí vai rompendo, de acordo a criação vai sendo feita, você vai tendo revelação e entendimento de todo o propósito de Deus, porque Deus tinha um propósito final, Deus tinha um objetivo do porquê que Ele estava recriando a terra. Você aprendeu que a primeira criação foi destruída na queda de Lúcifer, amém? Foi destruída, então a partir de agora houve a recriação da terra. Então nessa recriação, tudo tem um propósito, tudo vai crescendo, vai desenvolvendo para Deus criar uma única figura, que é o homem. Fala para o irmão do lado, o homem, meu irmão. Porque no homem Deus iria revelar a sua glória e a sua imagem. Então se você prestar bem atenção no desenvolvimento da criação, é tudo para Ele revelar a sua imagem através do homem. Por isso que lá no 6º dia Ele fala, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, amém? Então é um processo de criação, e é um processo que nós também vamos vivendo à medida que nós crescemos e que nós avançamos na nossa vida cristã. À medida que nós buscamos Deus, esse nível de revelação vai subindo, vai aumentando. Para quê? Para até nós chegarmos à plenitude de Cristo, amém? Até nós alcançarmos a plenitude de Cristo, até nós entendermos quem é aquele que era, e há de vir, amém, irmãos? Então todas essas ocorrências apontam para isso, estão demonstrando isso. E aqui no 5º dia o Senhor quer nos mostrar uma diferença de vida, porque é uma diferença muito grande, a maneira que é as aves e a maneira que são os peixes. É algo que o Senhor tem para nos mostrar essa noite, é algo que Ele tem para nos direcionar nessa noite. Por quê? Porque aponta para a vida que habita em você, amém? Aponta para algo de Deus que habita em você, porque o Senhor criou os peixes, mas também criou as aves. Qual o estilo de vida? O que o Senhor queria nos falar através disso? O que Ele queria nos direcionar? O que Ele queria nos mostrar? Mas, por isso que eu quero começar falando com você a respeito dos peixes. O que simboliza os peixes? Por que Ele, nessa criação dos peixes, o que Ele nos traz de analogia, de simbolismo e de realidade para a nossa vida cristã? Primeiro, é que nós precisamos entender que assim como os peixes são no mar, nós também devemos ser no mundo. Por quê? Porque se você pegar um peixe que está no mar, ele está salgado, sim ou não? Sim ou não? Não. Se você pegar um peixe vivo lá na água, no mar, ele não está salgado. Mas se você for comer ele, você vai precisar salgar ele, sim ou não? Você vai precisar temperar, a não ser que você não goste de tempero algum. Você gosta de comer sem sal, mas duvido. Então, isso aponta para a nossa vida também. Por que aponta para a nossa vida? Porque o peixe, ele está no mar, e você sabe que o mar significa o quê? Significa o mundo. Vira para o irmão do lado, o mar significa o mundo, meu irmão. O mar significa o mundo. Enquanto o peixe está lá no mar, ele está andando nas águas do mar, navegando pelas águas do mar, ele não está sendo contaminado em si pelo mar, porque o mar ele é salgado. Mas se você pega um peixe lá, ele não é salgado. É um mistério que talvez você fale assim, como pode isso acontecer, já que ele bebe a água salgada do mar e não é salgado? É algo que Deus que fez exatamente para mostrar algo para você, meu irmão. Enquanto a vida de Deus estiver em você, você pode estar neste mundo, mas você não vai se contaminar, amém? Enquanto o peixe tem vida, ele não se contamina. Enquanto ele está respirando, ele não se contamina. Não é diferente de mim e você. Enquanto a vida de Deus habitar em nós, nós não nos contaminaremos com o mundo, amém? É isso que o Senhor quer nos mostrar. É um nível de vida diferente. Agora, você entendeu que você nasceu de novo, você entendeu que agora você é nova criatura, você entendeu que agora existe um novo estilo de vida, que existe uma maneira de ser, mas você precisa entender que tem uma vida de Deus fluindo através de você, amém?
Existe uma vida de Deus nova aí dentro, que vai te levar a ser separado, vai te levar a ser consagrado no meio do mundo. Eu vou te falar, se você é cheio da vida de Deus, você é uma pessoa consagrada e separada, amém, irmãos? Você tem um estilo de vida totalmente diferente dos demais. Você pode se envolver com as coisas do mundo e não se contaminar. Ou melhor, você pode estar no mundo e não se envolver por inteiro nas coisas que é do mundo e não se contamina. Vou te falar, você teve aí, passou por esse, nós, né, como nação, passamos por um período aonde estávamos definindo o futuro da nação, sim ou não? Estamos aí elegendo os governadores, o nosso presidente. Então, se você tem a vida de Deus dentro de você, você pode até participou disso, se posicionou, mas isso não te contaminou. Você pode até ter decidido, pode até ter feito, como se fala, propaganda de um político, tomado sua posição, mas isso não te contaminou. Isso não foi algo que mudou toda a sua vida, que você ficou em cargo disso, vivendo a respeito disso, respirando e sobrevivendo sobre isso. Não, por quê? Porque a vida de Deus está dentro de você, e você agora é contaminado com as coisas do céu, amém, meu irmão? Você é contaminado com as coisas do céu, você pode até se envolver nesse tipo de coisa. Nós estamos durante a Copa do Mundo, o Brasil vai jogar amanhã, amém, irmãos? Aleluia, só para te dar um lembrete. Nós estamos envolvidos, estamos no período de Copa do Mundo. Eu e você podemos torcer pela nossa nação, amém, irmãos? Tranquilamente, não tem problema nenhum. Nós podemos torcer, nós podemos fazer um churrasquinho, a comunhão com a célula, amém? E se divertir. O problema é se isso aí se tornar o seu objetivo de vida, sua prioridade. É quando isso começar a te contaminar, te deixar viver de uma maneira que não é mais consagrada, não é mais separada. Isso significa que você não está tendo mais a vida de Deus dentro de você. E aí o sal do mundo está começando a te contaminar. O sal do mar está começando a te contaminar. E querendo ou não, você já ouviu em mensagens anteriores, quando você começa a ter esse tipo de relação no mundo, esse tipo de atitude, esse tipo de conduta, de se misturar e deixar se embriagar das coisas do mundo, você vai gerar morte na sua vida. Mas o nosso princípio é ter vida de Deus fluindo através de nós, amém, irmãos? Nosso princípio é buscar se alimentar das coisas de Deus. A nossa maneira de ser é colocar Deus em prioridade, amém? É ter a sua vida cheia da vida de Deus, porque à medida que você se enche de Deus, é à medida que você se consagra, que você se separa dessas coisas. Você pode até estar envolvido nessas coisas que eu te falei, mas se você estiver cheio de Deus, você vê Deus em tudo, amém, irmãos? E você não se deixa contaminar. Se a seleção perder, você não se importa tanto. Fala, a seleção brasileira pode perder, porque o meu Deus já venceu na cruz por mim, amém? É diferente. Meu candidato perdeu, agora vai ser o fim. Não, não é o fim, porque o fim do meu velho homem foi na cruz. Cristo morreu e ressuscitou, e nele eu sou mais que vencedor, amém? Olha o que Deus fala para João, um dos anciões fala para João lá em Apocalipse: não chore, porque o Cordeiro venceu e Ele é digno, amém, irmãos? Então essa agora é o nosso novo estilo de vida, esse agora é a nossa nova conduta, e esse deve ser o nosso alimento, a vida de Deus, amém? Fala para o irmão do lado, a vida de Deus deve ser seu alimento, meu irmão. Deve ser o nosso alimento, nós devemos ser que nem o peixe. Não importa se nós estivermos aqui, mas se a vida de Deus está em mim, eu vou ter uma vida totalmente diferente. É assim que nós vivemos. O peixe não é contaminado com a água no mar, a não ser que ele morra. Se você pegar um peixe morto dentro do mar, de certo ele vai estar salgado, porque agora ele foi contaminado, o sal entrou. É por isso que Jesus também diz que nós somos o quê? O sal da terra, nós somos sal da terra. Por quê? Porque nós, com a vida de Deus em nós, nós podemos tocar nessas pessoas, ou seja,
guardar ou ir além dessas pessoas, temperar a vida dessas pessoas, ou atingir certa área da vida dessas pessoas, para que ela tenha a revelação de Cristo, amém? Para que ela tenha a vida transformada. Por isso nós somos sal da terra. A terra ainda não se destruiu, porque eu e você ainda estamos aqui. Nós somos o tempero, nós somos o controle. Mas o mundo também tem o seu sal. O mundo também tem sua maneira de viver para querer contaminar a igreja, para querer contaminar aqueles que estão tendo uma vida totalmente separada e consagrada. E é aí aonde nós devemos nos posicionar. Porque eu vou te falar, meu irmão, se você não influencia, você é influenciado. Se você não influencia, você é influenciado. Não existe meio termo. Só existe um influenciador e um influenciável. E você nasceu para ser influenciador, amém, meu irmão? Você nasceu para influenciar. Por isso você é o sal dessa terra e você é a luz do mundo. Então você traz a vida de Deus no ambiente que você chega, amém? Você traz a vida de Deus no ambiente onde você entra, onde você está ali, deve haver a vida de Deus. Porque havendo a vida de Deus, você vai atingir outras pessoas, amém? Só que o Senhor também fala das aves. Por quê? O estilo das aves viverem é sobre as águas, sobre a poeira deste mundo. Elas não vivem dentro da água, elas vivem por cima do mar. Elas vivem uma vida totalmente separada disso, totalmente fora disso. Isso aponta em certa área para a nossa vida também, porque apesar de nós estarmos aqui, a nossa vida é superior à vida do mundo, amém? Você pode falar para a pessoa do lado, a sua vida, meu irmão, é superior à vida que há no mundo. A sua vida agora é totalmente superior. Por quê? Porque agora você não vive mais uma vida de dependência das coisas do mundo. Você vive agora uma vida em dependência de Deus, amém? Se agora a sua vida agora é totalmente voltada para Deus, para suas coisas, para tudo aquilo, para todo o propósito a qual Ele tem para mim e para nós como igreja. Sua vida agora é totalmente diferente, é superior. Não é uma vida de morte, é uma vida viva, amém, irmãos? Não é aquele que tem a aparência de que vive, mas está morto. É aquele que vive e o brilho do Espírito Santo manifesta em seu rosto, amém, meu irmão? Porque esse é o nosso novo estilo de vida. Nós vivemos uma vida superior. Porque eu preciso falar isso para você? Porque tem muita gente que está embriagado com as coisas desse mundo, que se tem a sua vida no mesmo nível que a vida do mundo. Uma vida totalmente diferente, frustrada, uma vida de frustrações. Tudo depende da sua carreira financeira, tudo depende do seu dinheiro, tudo depende, ai meu Deus, de como vai ser o novo presidente, como vai ser os novos ministros. Nós não somos dependentes disso, amém, meu irmão? Nós somos dependentes daquele que já venceu, amém? Você pode dizer um glória a Deus por isso? Esse é o nosso estilo de vida. Nós somos superiores nesse quesito, porque agora nosso estilo, nosso padrão, nossa maneira de ser é em Deus, filho. É em Deus. O nosso suprimento maior agora é a vida de Deus em nós, amém? É a vida de Deus fluindo em nós. É por isso que as aves têm esse simbolismo para nós em meio à criação, de que ela agora está superior, ela não está contaminada com o mar, e nem com o pó da terra. Sabe o que é o pó da terra? O pó da terra aponta para o pecado. Nós somos feitos do pó da terra, mas o homem caiu, e agora quando Deus fala que a serpente vai se alimentar do pó da terra, vai comer o pó da terra, de que Deus está falando? Que ela vai comer do pecado que está onde? Na carne do homem. Então, o nível superior seu, que nem as aves, é porque quanto mais você experimenta da vida de Deus, mais você se separa do mundo e é consagrado contra o pecado, amém, meu irmão? Talvez você fale, obreiro, eu tenho vivido situação na minha vida que eu estou lutando tanto para vencer um pecado, estou lutando tanto para mim não ser mais consagrado a tal coisa, não ser mais consagrado ao meu serviço, porque tem gente que é consagrada ao serviço. Ele larga tudo, até comunhão com a família, larga a comunhão com a vida da igreja, mas não larga o serviço. Ele prioriza a sua empresa, coloca a empresa em primeiro lugar e deixa a vida de Deus de lado.
Ele coloca outras coisas em primeiro lugar e deixa a vida com Deus de lado. Talvez você também tenha estado nessa condição, ou talvez você está numa condição de frustração na sua vida, e talvez você vira para mim e fala: obreiro, eu tenho no mínimo uma dessas 3 coisas em mim. O que eu faço para vencer o pecado? O que eu faço para mim vencer as paixões por essas coisas? O que eu faço para mim viver uma vida cheia da presença de Deus? Filho, a única coisa que eu tenho para te falar é: seja cheio da vida de Deus, amém? Busca o Senhor, toca na presença dEle. Ah, mas como, obreiro, eu faço isso? Vai no culto, vai na célula, vai ter comunhão com os irmãos, vem na oração de terça-feira, vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, mas não deixe que a vida de Deus não permaneça em você, amém, meu irmão? Se posicione. A nossa vida é diferente, a nossa maneira é diferente. Eu e você, nós precisamos estar cheios da vida do próprio Deus. Quanto pode dar um glória a Deus por isso? Sabe, o Senhor nos deu esse presente. O Senhor nos deu isso quando Ele morreu por nós lá na cruz, quando Ele nos resgatou. Agora nós podemos ter acesso à presença do Pai, nós podemos ter a própria vida de Deus fluindo em nós. Quão maravilhoso é isso! Então não deixe que essas coisas, filho, possa te limitar, porque a vida de Deus vai te levar a viver a plenitude em Cristo, amém? A vida de Deus. Então esses são tempos que eu e você, nós devemos buscar nos alimentar da presença do Senhor, alimentar da vida de Deus. Vai mergulhar na palavra, vai ler a Bíblia, vai ouvir palavras em áudios, mas deixa que o próprio Deus te alimente, receba a vida do próprio Deus, amém? Porque à medida que isso for fazendo no seu coração, você vai se posicionando quanto às demais coisas. Você automaticamente vai quebrando as cadeias do pecado, automaticamente você vai deixando as consagrações que não é a Deus de lado, porque a própria vida de Deus vai te conduzindo para uma vida em triunfo em Cristo, amém? Aleluias. E vou te falar, à medida que você vai se alimentando da vida de Deus, à medida que você vai deixando Deus manifestar através de você, existem sinais poderosos que podem ser mostrados através da sua vida, através da sua conduta. À medida que eu entendo, que eu tenho revelação, que o meu maior suprimento, que tudo aquilo que eu necessito eu encontro em Cristo Jesus, alguns sinais do poder da vida de Deus, ele começa a se manifestar na minha vida. E esse é o segredo para mim e você sermos vencedores, amém, meu irmão? É experimentando a vida de Deus, porque a vida de Deus tem poder para transformar muitas da área da nossa vida, ou todas as áreas da nossa vida. Ela transforma em todas. Se eu te falar, uma pessoa que é cheio da vida de Deus, ele não consegue ser avarento. Uma pessoa que é cheio da vida de Deus, ele consegue buscar a sabedoria de Deus para não ter problema no seu casamento. Pode ter discussão, sim ou não? Sim. Pode ter alguma desavença uma hora? Sim. Mas ele vai saber conduzir em sabedoria, porque Deus é que transforma todas as áreas da nossa vida, amém, meu irmão? É a vida dele. Então quando eu e você, nós experimentamos, buscamos mais da vida de Deus, esses sinais começam a nos perseguir. O primeiro sinal, eu já tinha dado introdução anteriormente, que é uma vida que vence o pecado. Mateus 1:21 diz: ele dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se eu te falar, quando você vive cheio da vida de Deus, não é que você nunca mais vai pecar, não é que você agora vai virar um santo de louça, aquele santo de gesso lá na parede, intocável, que você não vai mais pecar, você vai virar um anjo. Não é isso que eu estou falando. Mas quando a vida de Deus está em você, você consegue vencer, porque você tem revelação e entendimento que Cristo já morreu pelo seu pecado, amém? Cristo já te comprou. Você já ouviu essa ilustração várias vezes aqui dada pelo pastor Ézio, que é a diferença entre uma ovelha se sujar na lama e um porco, porque a ovelha, ela pode estar suja, mas na hora que ela toma um banho, ela não vai querer voltar para a lama. Mas o porco não, você pode lavar ele quantas vezes quiser, ele vai permanecer aonde?
Para a lama. Toda vez que você soltar ele vai para onde? Para a lama. A lama aponta para o pecado. Se eu te falar, quando a vida de Deus está em você, você é conduzido em triunfo e vitória. Por mais que você peque, você sabe que você é perdoado, é justificado, e aquilo não faz mais parte da sua vida, amém, irmão? Quanto mais você cresce em revelação e entendimento, através da vida de Deus, você consegue vencer o pecado, independentemente de que pecado seja. Talvez seja um pecado assim que você fala assim, não tem como, porque eu vou te dizer, até a avareza é pecado. Talvez você fale assim, obreiro, peraí. Sim, a avareza é pecado. E Paulo diz, em uma das suas cartas, que nós não deveríamos nem sentar à mesa com avarento. E ele não está falando das pessoas lá de fora. Ele está falando das pessoas de dentro da igreja. Os membros da igreja, os irmãos. Até isso é pecado. E quando a vida de Deus está em você, você tem revelação dessas coisas. Você tem entendimento disso. E logo, você não anda mais segundo o seu dinheiro, mas segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, a vida de Deus, ela vem para isso. Uma vez que temos a vida de Deus dentro de nós, não queremos viver no pecado. Nós queremos viver em santidade. Santidade é ser separado, é ser consagrado ao Senhor. Você entende, você tem revelação. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, vós sou templos do Espírito Santo, o próprio Deus agora habita em você, amém, meu irmão? Fala para o irmão do lado, você é templo do Espírito Santo, o próprio Deus habita em você. Então, à medida que nós alimentamos da vida de Deus, nós nos consagramos, buscamos a santidade, não o pecado. O segundo ponto é que, à medida que a vida de Deus está em você, você busca ainda mais a presença de Deus. Deixa eu te falar, quanto mais você cresce se alimentando da vida de Deus, mais fome e sede você tem pela sua presença. Mais fome e sede você tem de estar no meio da glória dEle, aonde Ele está se manifestando. Então, a pessoa que diz para mim que é cheio da vida de Deus, mas não quer ir numa célula, não quer participar do culto, não quer ir numa oração de terça-feira, acha que Deus só fala com ela lá no particular, sozinho, ela já está provando para mim que ela não tem a vida de Deus. Ela está achando que na força própria dos seus braços é que ela determina se tem a vida de Deus ou não. Por quê? Porque quanto mais da vida de Deus você tem, mais você sabe que não é suficiente, mais você quer. É que nem sal. Se você coloca uma pitada de sal na sua boca, você vai querer beber, sim ou não? Sim, a vida de Deus em nós é da mesma maneira. Quanto mais nos alimentamos da vida de Deus, mais nós queremos, mais nós ansiamos, mais nós desejamos mais dele, amém? Esse é um sinal que a vida de Deus está operando na sua vida, porque quanto mais nós buscamos, mais nós queremos. Quanto mais nós buscamos a vida de Deus, mais nos apaixonamos pela sua presença, mais nos apaixonamos com a sua glória, e é lógico que nós queremos estar onde a presença do Senhor está, amém, meus irmãos? Porque Jesus disse, onde 2 ou 3 estiver reunido no meu nome, eu estarei no meio dele. Então, o sinal de alguém que é cheio da vida de Deus, é alguém que está no culto, louvando e adorando o Senhor, amém? É alguém que está lá na cela, alguém que vem aqui na oração de terça-feira, faz parte das vigílias, faz parte do nosso jejum, porque ele entendeu, tem uma vida de Deus dentro de mim, ela é tão maravilhosa, mas eu quero mais, ele ansia por mais de Deus. Então, que nesses dias você cresça em fome pela presença do Senhor, amém, meu irmão? Porque à medida que você crescer em fome pela sua presença, mais Ele vai liberar da sua vida sobre você, e mais sede, mais anseio você vai ter. O terceiro ponto é que a vida de Deus, ela preenche o nosso interior. Ela preenche o nosso interior. Então, o homem sem Deus, ele se torna vazio. Ele tem uma vida totalmente sem propósito. Uma vida totalmente frustrada. Você aqui, eu costumava dar esse exemplo com a Sky, mas hoje nós temos a Netflix, é mais fácil. Você já sentiu a vontade de assistir algo? E você entra lá na sua Netflix e roda lá, caça série, filmes e série e não encontra nada, sim ou não? Você está com vontade de assistir. Você quer assistir algo que é específico e você nem sabe o que é. Mas você abre lá a sua timeline da Netflix e fica e não nada.
Não tem nada que te agrade, nada que satisfaça. Vou te dar um outro exemplo. Você já abriu a porta da sua geladeira querendo comer algo. A sua geladeira está cheia de tanta coisas gostosas lá que você gosta, mas você não encontra esse algo para comer, sim ou não? Sim. Sabe o que isso aponta? É porque você só tem algo específico que pode saciar seu interior. E essa pessoa é o próprio Cristo, amém, meu irmão? Quando nós estamos vazios, nós estamos assim. Nós procuramos e não entendemos o que realmente queremos para nos satisfazer. Mas eu falo, aquilo que te satisfaz é a própria vida de Deus em você. É a própria vida de Deus. Por mais que você tenta buscar em outras coisas, você não vai se satisfazer. Você lembra a história da mulher samaritana, lá em capítulo 4 de João? Ela vai ter um encontro ali com Jesus, ou melhor, Jesus vai ter um encontro com ela, naquele poço de água ali, e ele pega e fala para ela: se você conhecer quem é que está falando com você, você pediria, dai-me de beber, porque eu tenho a água da vida, e uma vez que você beber dessa água, nunca mais terá sede. E ela fala, dai de me beber dessa água. Só que ela entendia no conceito natural, mas Jesus estava falando no conceito espiritual. Aquela mulher já tinha se casado 5 vezes, e o 6º homem que ela estava se relacionando não era o marido dela. Provavelmente ela seria um amante, ou estava então amaziado com essa pessoa. Realmente não era o marido dela. E ela estava tentando se satisfazer a vida dela, o interior dela, com casamentos, com relacionamentos. Só que a única coisa que poderia saciar a vida dela era a água viva do Espírito Santo. É a própria vida de Deus. E quando ela bebe da água viva, por mais que ela pediu no conceito natural e Jesus liberou no conceito espiritual, qual é a atitude daquela mulher? Qual é a maneira que ela se posta agora? A Bíblia não conta mais além da vida dela, a não ser algo. Ela vai com o semblante totalmente transformado para a cidade e fala: vinde ver de um homem que tem falado tudo quanto eu tenho feito. Será ele o Messias? E ela então começa a falar tudo aquilo que Jesus falou a respeito dela. Ela começou a testemunhar. Ela agora não tem mais vazio. Ela agora está cheia e está transbordando no rio de vida de Deus. Amém, irmãos? Então, a vida de Deus remove todo vazio de nós. Então, se há um vazio dentro de você, é que de fato você ainda não experimentou a vida de Deus aí. De fato, você ainda não foi alimentado pela vida de Deus. Amém? A palavra de Deus ainda continua dizendo que o 4º ponto é uma vida que tem influência sobre os outros. Eu te falei aqui da mulher samaritana. A vida de Deus fluía tão grande nela, que ela começou a influenciar outras pessoas. Ela começou a influenciar. Há uns anos atrás, eu tinha um membro que ele faltava a reunião de célula para todo o compromisso que um amigo dele tinha. Então, se o amigo dele tinha uma festa de aniversário do filho, do afilhado, do vizinho, do porteiro dele, ele iria. Tudo que esse amigo tinha agendado e convidava ele, ele iria. E isso foi me tirando do sério. Eu peguei e virei para ele: peraí, quem é a luz do mundo? Quem é o sal da terra? É você ou é ele? Porque para tudo, o seu amigo te consegue tirar da célula e do culto. Mas eu nunca vi ele na célula e nunca vi ele no culto. Por que será? Porque alguém estava influenciando e alguém estava sendo influenciado. Quando a vida de Deus está em você, é você que influencia, meu irmão. Porque a própria vida de Deus que há em você, vai tocar essas pessoas. Ela vai olhar para você e vai falar: tem algo diferente. Por mais que ela não olhe, por mais que ela não aceite a vida que está em você, mas numa hora ou outra ela é obrigada a reconhecer: tem algo de diferente na sua vida, tem algo que te transformou, e eu quero isso para mim. Ou ela mesma vai se afastar de você, e o Senhor vai dar aquelas que estão sedentas por algo novo, que é a própria vida dele. Amém, irmãos?
Então a vida de Deus em nós leva nós a influenciar outras pessoas, leva nós a levar a água viva, porque o próprio Jesus disse: e aquele que beber dessa água fluirão rios de água viva, amém? Quando você se alimenta da vida de Deus, é a vida de Deus que flui através de você, amém, meu irmão? E aí é lógico que os frutos do Espírito vai começar a se manifestar na sua vida. Por quê? Porque você está cheio da vida de Deus, você está cheio da vida de Deus. Lembro-me que logo que eu cheguei aqui em Gurupi, voltando do seminário, eu fui morar com meus irmãos, e aí a dona da casa, porque eles moram de aluguel, foi lá resolver um problema na casa, e ela nunca tinha me visto, ela não me conhecia, e ela chegou, estava na sala da casa, e eu saí do meu quarto, saí e apenas dei boa tarde para ela, e fui em direção à cozinha. Ela nunca tinha me visto, ela não me conhecia, não sabia a minha história, mas ela virou para minha irmã e falou assim: esse teu irmão é crente? A minha irmã: sim, ele é crente, ele é pastor. Ela falou: mas por que você está perguntando? Falando: eu também sou crente. Ela falou: não, eu olhei para ele e vi que tem algo diferente nele. Na maneira que ele falou, eu já identifiquei que ele era crente. Tem um estilo de vida totalmente diferente. Quando a vida de Deus está em você, as próprias pessoas do mundo reconhecem que tem algo diferente em você, amém, meu irmão? Tem algo diferente. Ela simplesmente ouviu a minha voz, eu simplesmente disse: boa tarde. Não falei mais do que isso. Se eu falei, talvez tudo bem, talvez seja, mas ela reconheceu que havia uma vida de Deus em mim. E as pessoas vão reconhecer que há a vida de Deus em você, amém, meu irmão? Aleluias. Já estou caminhando para o fim. O quinto ponto, ou o quinto sinal de 6, é que a vida de Deus vence a circunstância e o diabo. Fala para o irmão do lado: a vida de Deus vence as circunstâncias e o diabo. Quando você está cheio da vida de Deus, você tem ousadia e sente a autoridade que tem no nome de Jesus para derrotar o diabo, amém? Para pisar na cabeça dele, para se posicionar de maneira diferente, porque a própria palavra de Deus diz: submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Como eu me submeto a Deus? Me alimentando da sua vida. Quanto mais eu alimento da vida de Deus, mais submisso a Ele eu sou. E quando eu sou alimentado pela vida de Deus, eu resisto à obra do inimigo e ele foge, amém? A palavra de Deus diz que o seu inimigo vai vir contra você por um caminho, mas fugirá por 7, amém, irmãos? Mas por que isso vai acontecer? Porque tem uma vida de Deus em você, e essa vida vai te direcionar, vai te guiar e te levar a vencer a circunstância e o diabo, amém? A circunstância aponta para todas as coisas que ventam contrário à nossa vida, contrário ao nosso propósito. Quando você tem a vida de Deus dentro de você, você sabe que a ventania pode bater contra o seu barco, a circunstância pode se levantar, a crise econômica pode bater na porta, pode acontecer qualquer coisa, mas você sabe que em Cristo você é mais que vencedor. Você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, amém? E você vence a circunstância. Quando você está cheio da vida de Deus, o mundo pode estar caindo lá fora, mas aqui você está declarando: tudo coopera para o meu bem. Eu não sei qual o propósito que Deus tem nisso, mas eu creio que vai cooperar para o meu bem, e isso vai ser motivo para Deus me abençoar, amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Quando você está cheio da vida de Deus, você tem fé para vencer a circunstância. Você pisa na água crendo que o mar vai se abrir, mas se o mar não se abrir, Deus é poderoso para fazer você andar sobre elas, amém? Seja cheio da vida de Deus, experimenta. O sexto sinal de alguém que é cheio da vida de Deus é que ele tem uma vida de que pratica o bem. A vida dele é conduzida pelos dons do Espírito. Ele tem uma vida totalmente diferente, uma conduta totalmente diferente. Ele tem domínio próprio. Ele deixa o Deus se conduzir. Ele não entra em qualquer confusão. Ele pode ser um Pedro da vida que é sanguinário, já arrancou da espada, já queria matar, mas depois que Pedro
recebe da vida de Deus, ele agora não quer matar, ele morre pelo Evangelho, amém? Aquele que é cheio da vida de Deus tem uma vida totalmente transformada nessa área, porque deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Quero convidar o Ministério de Louvor para subir já. Então, aquele que é cheio da vida de Deus tem esses sinais dentro dele. Esses sinais acompanham alguém que é cheio da vida de Deus. Ele é liberto do pecado, ele vence a circunstância, ele resiste o diabo, ele influencia outras pessoas, ele busca ainda mais a presença de Deus, ele é um vencedor em todas as palavras. Então, se você quer um segredo, uma chave para continuar vencendo e ser um vencedor em Cristo, seja cheio da vida de Deus. Seja cheio da vida de Deus. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te conduzir. Amém, irmãos? Deixa eu te falar. O quarto e último ponto. Sabe, Deus, ao construir a nova criação, eu te falei que todo o processo que Ele estava construindo era para manifestar a imagem do homem e a glória dele através da imagem do homem, amém, irmãos? Então todo o processo de criação, se você prestar atenção, é para revelar uma imagem, porque a gente começa com ervas, agora nós estamos falando dos peixes, das aves, até o quinto dia, você vai ver criação que não tem os olhos, que vai conduzindo, você vai ver nas criações, que vai revelando a imagem que Deus queria mostrar. Porque agora o peixe tem 2 olhos, uma boca, as aves têm os 2 olhos, você vai ver as criações silvestres que Deus vai criando, ela agora começa a mostrar a face do homem. Se você olhar para o leão, olhar para a face do touro, tudo aquilo vai querendo demonstrar uma nova criação. Então Deus, Ele começa a revelar a sua glória do primeiro dia, para se manifestar ela no 6º dia, no homem. Então toda a criação, nos 7 dias que Deus fez, é porque Ele queria revelar a sua glória. Ele queria fazer o homem segundo a sua imagem e semelhança. Sabe por quê? Porque tudo isso aponta para alguém, que é para Jesus, amém? Então Jesus, ele veio na figura de homem, ele abriu mão da sua glória, veio na figura de homem para morrer no meu e no seu lugar, amém, irmãos? E ele era a face de Deus revelada. Jesus subiu no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e ali ele se mostrou toda a sua glória para eles. Por que que ele estava mostrando toda a sua glória na face de homem? Porque essa era a imagem de Adão. Quando Adão foi criado, ele tinha aquela imagem que Jesus se transfigurou diante do monte da transfiguração. Porque a criação foi criada para gerar o homem, e ali a vida de Deus se expressa, a glória de Deus se expressa, a imagem de Deus ser revelada. Deixa eu te falar, por que o mundo está cada vez mais desvalorizando a figura do homem? Quando eu falo do homem, não o homem no sexo masculino, mas o homem no geral. Por que muita gente, que o mundo coloca uma ideologia de que animais são mais importantes do que o homem? Eu me lembro que certa vez, uns anos atrás, um mendigo, para salvar uma mulher, ele deu a própria vida para salvar uma mulher na saída de uma casa. E a televisão, eu não tenho problema em falar, o Fantástico, no mesmo dia, fez uma reportagem a respeito disso, de questões de 30 segundos, 1 minuto no máximo. Mas o tema do programa todinho foi falar dos animais, das raças de cachorros mais caros. Vou te falar, hoje é muito mais fácil você ficar preso por matar um animal selvagem que você matar um homem. Vou te falar isso. É triste de falar, mas é a verdade. Por quê? Porque a ideologia do mundo, a ideologia de Satanás, é acabar com a imagem do homem.
Hoje é poucas pessoas que se comovem com a morte de alguém. Eu falo a respeito ao mundo. É poucas pessoas que olham para a vida do ser humano com um olhar de que ele é a figura importante na terra. O ser humano hoje não é a figura importante para o mundo. Os animais, a natureza, esse é que é importante. Tem tanta gente lá fora que não quer ter filhos, porque quer criar cachorro, quer criar gato, porque ele acha que isso é melhor do que ter filhos, gerar filhos. Tem tanta gente que prefere cuidar de animais do que cuidar de pessoas. Por quê? Porque é uma mentalidade errada. Porque o mundo está conduzindo as pessoas para isso, para desvalorizar o homem. Mas deixa eu falar, filho, o homem é a figura mais importante na terra, amém? A maturidade da criação, ela foi expressa no homem, porque só o homem é que pode revelar a imagem de Deus, amém? Só o homem que pode expressar a sua glória na terra. E nós precisamos ter esse entendimento, de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós só podemos refletir hoje a imagem dele, quando nós estamos cheios da sua vida, quando nós temos a vida de Deus fluindo sobre nós. Você é alguém importante para Deus, por isso que Ele habita dentro de você, amém? Queria te convidar a ficar de pé. O pessoal da ceia pode entregar o pão e o vinho. Hoje nós vamos fazer diferente. Mas enquanto eles sirvam o pão e o vinho, queria que você já pudesse pedir mais da vida de Deus neste lugar. Enquanto eles entregam o vinho, vamos cantar uma canção. Erga suas mãos e declara essa canção. Oh, Senhor. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Queria, meu querido, que você com as suas mãos erguidas começasse a orar ao Senhor e falasse: Pai, eu quero mais da Tua vida em mim. Eu quero que a Sua presença seja manifesta na minha vida. Feche seus olhos, erga sua voz em adoração, erga suas mãos, simbolizando a sua dependência pela presença dEle. Fala: Senhor, eu quero me alimentar mais da Tua vida nesses dias. Eu quero ser saciado pelo pão da vida que é Cristo Jesus. Ore, meu irmão, seja intenso diante do Senhor. Abra seu coração para Ele. Fala: Pai,
Manifesta a sua vida em mim. Manifesta a sua vida em mim. Oh, vai pedindo para ser cheio. Fala, Senhor, enche-me mais de Ti nessa hora. Fala, Senhor, enche mais de Ti dessa hora. Oh, Senhor, rega a Tua voz, filho. Rega a Tua voz, porque é aquele que morreu na cruz ressuscitou. E vive para derramar a sua vida sobre você. E vive para te conduzir em vitória. Oh, Senhor, posso crer no amanhã, porque tempo não há, mas eu bem sei, eu sei, na minha vida está nas mãos do meu Jesus viver. oh, Senhor, erga o seu pão e repita comigo. Este pão é o corpo do Senhor Jesus. Ele levou sobre si as minhas maldições, as minhas doenças. Por isso, hoje, ao comer este pão, eu recebo cura, toda sorte de bênção espiritual das regiões celestes. Diga mais uma vez: ao comer do pão, eu recebo a vida de Deus em mim. Eu recebo um novo ânimo, uma nova força, em nome de Jesus. Erga também o vinho e fala: este vinho é o sangue da nova aliança. Por meio do sangue, eu fui lavado, fui perdoado, fui comprado, fui justificado, fui regenerado. Agora, nenhuma condenação há na minha vida. Através do sangue, o Senhor deu autoridade para me pisar em serpentes, em derrotar toda a obra do inimigo. Em nome de Jesus, aleluia. Compartilhe do vinho com o irmão e come do pão e tome do vinho. De 2 a 2 agora. Junte de 2 a 2. Eu quero que você ore para a manifestação da vida de Deus na vida do seu irmão. Quero que você ore em ousadia agora. Fala: Deus, manifesta a sua vida na vida do meu irmão, na casa do meu irmão, no emprego ou na empresa do meu irmão. Ore aí, filho. Ore profetizando, ore declarando mais da vida de Deus sobre a vida do irmão do lado. Deixa o Espírito Santo te usar nessa hora. Começa a profetizar sorte de bênção sobre eles. Oh, continua orando. Continua declarando mais da vida de Deus sobre ele. Continua declarando mais da vida de Deus sobre ela. Fala: meu irmão, você vai receber a vida que vai te levar a triunfar em vitória em Cristo Jesus. Ore por ele, ore por ela. Começa a declarar: sim, Jesus, sim. Queremos mais da tua vida. Queremos mais da tua vida, Senhor. Oh, Jesus. Oh, meu Pai. Queremos ser levados em triunfo e vitória. Queremos experimentar a plenitude de Cristo. Sim, Senhor. Eu sou
ó Pai, eu apresento cada irmão que está aqui presente, ou quem está assistindo pelo YouTube, Senhor, diante da Tua presença, declarando, ó Pai, que a Tua vida vai ser manifesta dia após dia sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Pai, eu declaro, Senhor, que aonde ele entrar, aonde ele colocar a planta dos seus pés, a sua presença viva é com ele, vai se manifestar, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus eu declaro que o Senhor vai guiar o meu irmão em triunfo e em vitória em Cristo Jesus, porque o Senhor é com ele, o Senhor é sobre a sua casa, o Senhor é sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. O Senhor tem céus abertos de bênção sobre eles, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas para aquele que é digno de toda a honra, toda a glória. Oh Senhor, Teu é o reino, Tua é a glória e Teu é o poder. Aleluia, estamos encerrados, meu irmão. Que você tenha uma semana em vitória em Cristo Jesus. Amém.